Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip. Na nossa análise de hoje, a gente continua a jornada por Sapiens, para explorar um dos saltos mais importantes e, olha, mais inesperados da história da humanidade: a invenção da escrita. Pois é, se antes a gente dependia de mitos e histórias para unir grandes grupos, uma chave completamente nova estava prestes a virar. A ordem imaginada, que a gente já falou aqui, estava ganhando uma espécie de sistema operacional, sabe? Um sistema capaz de gerenciar milhões de pessoas com tabelas, contas e arquivos. Mas, para chegar nesse ponto, foi preciso resolver um problema gigantesco, que surgiu logo depois da Revolução Agrícola. Um obstáculo que impedia que os reinos e as cidades crescessem e que, na verdade, ameaçava botar tudo a perder. E esse obstáculo era puramente biológico. Conforme sociedades foram ficando mais complexas, elas simplesmente estouraram a capacidade de armazenamento do cérebro humano. A nossa mente simplesmente não foi projetada para isso. Pensa bem. Com a agricultura, de repente era preciso controlar excedente de comida, cobrar impostos, gerenciar armazéns, registrar quem devia para quem, o que era propriedade de quem. A quantidade de dados para acompanhar era, assim, absurda. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, o Harari faz uma comparação genial. Um chefe de uma tribo pequena, ele consegue lembrar de cabeça quem deve o que para quem. As alianças, as fofocas. Mas e um administrador de um império? Não tem como fazer o mesmo para 40 mil pessoas. A escala simplesmente quebra o sistema. Então a conclusão era óbvia. Para continuar crescendo, a humanidade precisava, e com urgência, terceirizar a memória. A gente precisava de uma espécie de HD externo para o nosso cérebro coletivo. E a solução veio de um jeito que ninguém esperava, o que nos leva a uma das histórias mais simbólicas do livro, a busca pelo primeiríssimo nome já registrado na história. E isso levanta uma pergunta bem interessante. Quem você acha que foi a primeira pessoa a ter seu nome imortalizado por escrito? Uma figura que, de alguma forma, mudou o mundo para sempre. A gente logo imagina, um grande rei, um profeta, com uma visão do futuro, talvez um poeta, um guerreiro lendário. Mas a realidade foi muito, mas muito mais prática. A resposta é, ao mesmo tempo, surpreendente e muito reveladora. É inacreditável, mas o primeiro nome que a gente conhece na história não era de um rei nem de um filósofo, pertencia a um contador. Encontrado numa tábua de argila suméria de uns 5.000 anos, o texto diz algo tipo: um total de 29.086 medidas de cevada foram recebidas ao longo de 37 meses. Assinado Cushing. Essa é muito provavelmente a primeira assinatura da história da humanidade. E aqui está o ponto principal, a grande revelação por trás do Cushing. A escrita não nasceu para a gente escrever poesia ou grandes épicos. Ela nasceu da necessidade mais pragmática que existe: contabilidade. O primeiro herói da história registrada não usava uma espada, ele usava um estilete para marcar argila. Era um burocrata. E essa invenção, que pode parecer até meio chata, foi a chave que destravou a capacidade de construir e administrar impérios numa escala que até então era simplesmente impossível de imaginar. Com a escrita, de repente, dava para gerenciar estoques de comida para cidades inteiras, calcular impostos complexos, registrar casamentos, controlar o que era de quem, mapear fronteiras e administrar o trabalho de milhares de pessoas. Era a base para governar em larga escala. E o que a gente está vendo nessas tábuas de argila, na verdade, é o embrião dos sistemas que governam a nossa vida até hoje. Contratos, registros de imóveis, declaração de imposto de renda. Tudo começou ali, com listas e números para controlar a produção de grãos. Mas o poder dessa nova ferramenta não estava nas palavras. E esse ponto é crucial. Os primeiros sistemas de escrita não registravam discursos ou poemas. Eles registravam dados. Eram, na sua essência, símbolos abstratos para quantidades. Essa escrita primitiva era uma linguagem de números. Era totalmente focada em medidas, pesos, datas e valores. Era uma linguagem tão específica que só um grupinho muito pequeno e seleto de escribas conseguia entender o que estava escrito ali. E com isso, o conhecimento se tornou, literalmente, poder. Uma nova forma de sociedade surgiu, o Estado administrativo. Quem sabia ler, escrever e interpretar aqueles dados passou a ter uma influência gigantesca, dando origem à classe dos burocratas como uma força central na organização humana. E isso nos leva à reviravolta final
E talvez a mais irônica na história da escrita. Como a ferramenta que nós criamos para nos servir acabou, de certa forma, se virando contra nós. A escrita foi um verdadeiro divisor de águas. Antes dela, a gente vivia em sociedades orais, limitadas pela nossa memória, que falha. Depois passamos a viver em sociedades arquivadas. E foi isso que permitiu que as ordens imaginadas, como impérios e leis universais, virassem sistemas reais, funcionais, que duram séculos. Só que, com o passar dos séculos, uma inversão muito sutil e poderosa começou a acontecer. A ferramenta que a gente criou para nos servir, para organizar nossa vida, lentamente se tornou a nossa mestre. O servo virou o senhor. Hoje, a gente passa boa parte da vida servindo às demandas desse sistema que a gente herdou, preenchendo formulários, declarando impostos, fazendo cadastros, cumprindo contratos. Nossas ações são cada vez mais guiadas pela necessidade de interagir com essa burocracia que nasceu lá atrás. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A escrita ainda nos serve ou somos nós que agora servimos a ela? O sistema que a gente criou para nos organizar acabou nos organizando de um jeito que talvez a gente nunca tenha imaginado. No próximo episódio, a gente vai explorar como a escrita permitiu a criação de sistemas bem rígidos de desigualdade. Esta análise foi gerada com apoio de inteligência artificial para maximizar a clareza. Para uma compreensão completa, eu recomendo muito a leitura da obra original. O link está na descrição e comprando por ele você também ajuda o canal. E se gostou, curte e compartilha. Mental Ship, onde o conhecimento dobra a cada informação.